quem está numa situação bem complicada é o Ceará. Perdeu mais uma nessa sequência de 8 rodadas sem vencer. É claro que isso pesa muito, até porque o pessoal lá de baixo está chegando também. E o Ceará perdeu para um time que não vencia. Aliás, perdia há 7 rodadas. Eram 6 derrotas seguidas do Atlético Mineiro. E o Atlético vence o Ceará lá no Independência. Não que sirva de justificativa, até porque... Vamos falar desses aí. Você não acha foi que foi nada, pênalti? não Não, foi nada, tá, né? também eu não tô ficando louco, não. Porque o Danilo na transmissão, até o Danilo Queiroz, falou uma coisa. Rapaz, é até feio pro Felipe, porque vão reprisar tanto essa furada ridícula pra mostrar que não foi pênalti. O pênalti é tão absurdo quanto não tem marcado, quanto o próprio Felipe contra o São Paulo. Contra o São Paulo. A mesma É mais ou proporção. menos isso. E aí cai no colo do Ceará um gol, né? Pra você ter uma ideia, a primeira finalização do Ceará no jogo é um chute do Lima pra fora aos 32 minutos do primeiro tempo. E a segunda é justamente o pênalti. E aí o Ederson Moreira vem me falar que o Ceará fez um bom primeiro tempo. Não, não fez. Ele até evoluiu de forma interessante até intermediar o adversário, porque o Rodrigo Santana, eu acho que ele olhou assim, o Ceará é um time que não marca gols. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho o Jair, eu posso até usar o Zé Wellison, mas eu vou adaptar o Natan, que é um camisa 10 de formação, foi camisa 10 de Seleção Brasileira de base, como volante. O cara tinha... Aí eu ia falar, cara, o Elias é volante. O melhor momento da vida do Elias sempre foi jogando na segunda linha de meio de campo. Era Ralf. Era Ralf e Christian. Era Christian, Ralf e ele mais à frente. E naquele Flamengo de 2013, campeão da Copa do Brasil, jogando de meia também, não jogava de volante. Parecia fazer muitos gols, né? Era um time que o Atlético jogou com todo mundo do meio pra frente sabendo jogar. E não fez um grande jogo, tá? Se o Ceará tivesse um mínimo de paciência para trocar passe, tinha espaço adoidado para criar. O negócio é que é o seguinte, os volantes do Ceará jogando lá embaixo, o Ceará abusando de uma bola longa pro Felipe Cardoso dominar e fazer a parede para jogar, e isso aconteceu no jogo pelo menos umas 10 vezes, o Diogo, dando, como os treinadores gostam de falar, quebrando pro Felipe tentar ganhar. Cara, vou dar um exemplo de um centroavante que no auge fez isso como poucos. Aloysio Chulapa no São Paulo. Abriu a capa do Batman. O Rogério Ceni deve boa parte dos gols de pênalti de falta dele ali entre 2006 e 2007 por conta disso. Era complicado para o Aloysio, do tamanho que tem, com a capacidade que ele tinha de proteção, segurar. É o Felipe Cardoso que vai fazer isso? Não é. Aí fica dependendo de um lampejo ou outro do Thiago Galhardo, se torna um time ofensivamente previsível e quase que nulo ofensivamente falando. Aí todo adversário encapota dentro do teu campo de defesa. Uma hora, meu amigo, não bate-rebate, não tem Diogo que vive um grande momento que vai salvar, não tem Valdo que faz um campeonato impecável que vai salvar, um Fabinho, é o tempo todo tomando bombardeio, tomou a virada, o resultado foi muito justo pro Atlético. Bom, e aí é o seguinte, muita gente falando sobre demissão do Enderson, o Enderson inclusive está no cronograma de entrevistas, sexta-feira é o dia dele de conceder entrevista, porque o Ceará joga no domingo contra a equipe do Goiás em casa, né? O Ceará recebe o Goiás, então sexta-feira está programado. Claro que as coisas podem acontecer, ninguém sabe o tamanho da pressão interna lá no Ceará, mas pelo que a gente... A programação que passaram logo após o jogo é normal. Dá credibilidade ao Enderson e a gente iria passar muito tempo falando aqui, mas não sei se é só o grande culpado, mas acho também que ele tem uma parcela de contribuição. Principalmente na questão de substituições. O Ceará é um time que antes do jogo a gente já sabe que serão substituídos caso o time estiver mal. Os dois externos e o centroavante. Nesse jogo agora teve outro tipo de mudança por conta de lesão. Mas o normal do Ceará é antes do jogo a gente já saber que ele vai trocar os dois externos e que invariavelmente ele vai trocar o Felipe Cardoso pelo Bergson numa bateria aérea ou em outra situação botar. Por exemplo, abrir mão dos dois volantes... Não dá. Não abre. Ele não vai dizer nesse jogo agora, 37 segundos tempo, quando ele toma 2-0, o que é que ele faz? Ele colocou o Felipe Bachola e o Wesley e não abriu mão de nenhum dos dois volantes. Ou seja, não teve aproximação, não teve nada. Vamos ouvir o que é que ele falou? Vamos nessa. Então fala aí, professor Enderson Moreira. A gente lamenta muito o resultado. Eu acho que o primeiro tempo a gente podia ter feito talvez uma vantagem até maior, assim, porque a gente teve boas possibilidades, bons envolvimentos ali, e faltou um pouquinho mais de tranquilidade para a gente poder fazer essa vantagem. A gente sabe da força do Atlético jogando em casa e claro, independente da situação, da decepção do torcedor recentemente aí pela eliminação na Sul-Americana, o clube tem muita força, tem brio acima de tudo. Eles buscaram esse resultado com muita competitividade, com cruzamentos, com bolas que
que acabaram sendo, né, desviadas, espirradas e acabou sobrando e eles conseguiram fazer os gols. E a gente não conseguiu fazer no segundo tempo o que a gente estava fazendo bem no primeiro. Falou o Anderson Moreira, embora discorde de alguns posicionamentos dele, eu acho que a leitura de jogo dessa vez do Anderson não foi a fiel, não foi o que eu vi, pelo menos eu também acho, do que a gente viu ontem lá no Independência. Eu acho que às vezes a gente tem que entender que pode ser mais proteger os atletas do grupo dele do que propriamente o que ele pensou do jogo, mas não dá para ele ter... Eu imagino um cara experiente como ele que ele não tenha visto, nossa, fiz um bom primeiro tempo num time que finalizou 2 vezes.